Lembra daquela história do pré-contrato do Abel com o Al Sadd do Catar? Pois é, tem atualização sobre o assunto. O Palmeiras que entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, pela Libertadores da América para o primeiro jogo das oitavas de final contra o Universitário. E tem atualização aqui do mercado da bola sobre o Carlos Miguel. Eu sei que tem muito torcedor ansioso, querendo saber quando que chega. E um ex-jogador do Palmeiras, em cria da academia, que pode render uma bolada ao clube. É isso mesmo, então chega mais. Vamos para o nosso giro de informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se estiver chegando agora, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute. Bora dar aquela hypada, assim a gente pode conversar com mais pessoas dentro da plataforma do YouTube e você não perde nenhuma atualização do Palmeiras. E eu vou abrir esse vídeo falando dos preparativos do Palmeiras para o jogo de quinta-feira. Verdão que já está em Lima, no Peru, focado no duelo contra o Universitário pelo primeiro jogo, os primeiros 90 minutos das oitavas de final. O Bruno Fux, que já iniciou o processo de transição física, ainda é tido como dúvida, e o Rafael Veiga, com dores no pubis, ele ficou trabalhando na parte interna da academia de futebol, ou seja, nem participou da viagem para Lima, ficou na parte interna da academia junto com o Paulinho. Palmeiras que entra em campo nesta quinta-feira às 21h30. Agora partindo para o assunto mercado da bola, porque o Kevin, cria da academia, que tem se destacado lá com a camisa do Shakhtar Donetsk, que recebeu uma proposta do Fulham da Inglaterra de 37 milhões de euros, fazendo a conversão 230 milhões de reais. O Palmeiras tem 10% dos direitos econômicos do Kevin e ainda tem aquele mecanismo de solidariedade da FIFA por ser clube formador, ainda tem mais 2%. Então o Palmeiras tem direito nessa negociação a receber 4,4 milhões de euros, que na conversão o Palmeiras pode receber 27,7 milhões de reais. Uma bolada que a cria da academia Kevin pode proporcionar ao Palmeiras. Sobre o Carlos Miguel, a negociação caminha bem, como a gente já havia antecipado aqui no canal. Houve um certo desconforto por conta do vazamento da notícia, e havia uma aresta a ser aparada quanto às comissões dos empresários que estão envolvidos aí nessa negociação, como que seria feito o pagamento dessas comissões. No meio de todo esse processo, o Palmeiras permaneceu tranquilo, porque acreditava que esse era o menor dos problemas, se é que existia algum problema ou pedra no meio do caminho. Acredita que tudo isso já foi superado. A expectativa é de que o Carlos Miguel já se apresente ao Palmeiras nesta semana, logo após o duelo pela Libertadores contra o Universitário. Então, negócio caminhando super bem entre Palmeiras e Carlos Miguel. Martelo que foi batido em 4 milhões de euros fixos, cerca de 25, 26 milhões de reais, e os bônus podem fazer a negociação bater a casa dos 7 milhões de euros. O Abel Ferreira, que teve uma conversa com o Carlos Miguel, apresentou o plano esportivo do Palmeiras, o projeto esportivo do Palmeiras ao jogador, e o Verdão acredita aí que a médio e longo prazo o Carlos Miguel possa assumir a titularidade e ser titular por muitos anos do Gol Alviverde. Então o negócio caminha bem entre Palmeiras e Carlos Miguel. O otimismo é esse que as partes acreditam que o jogador possa se apresentar ainda essa semana na academia de futebol. E como que ficou a história do Abel Ferreira com o Al Sadd do Catar? Trazendo aqui a linha do tempo para a gente ter a contextualização dessa história toda, até para você que não está muito por dentro do que aconteceu. Em maio do ano passado, o Al Sadd do Catar entrou com um processo na FIFA contra o Abel Ferreira, alegando que o técnico português assinou um pré-contrato e não cumpriu esse acordo, esse pré-contrato com o Al Sadd. Na época, inclusive, o Al Sadd depositou na conta do Palmeiras a multa, o valor da multa rescisória do Abel Ferreira, valor esse que foi devolvido pelo Palmeiras à época para o Al Sadd. E agora o Palmeiras chegou a um acordo com o Al Sadd pelo fim do processo contra o técnico Abel Ferreira. E esse acordo envolve a fatia, os direitos econômicos de um jogador formado nas categorias de base do Verdão, que foi vendido ao Al Sadd, cria da academia, o Giovani. O Giovani foi vendido ao Al Sadd por 50 milhões de reais, envolvendo ali 50% dos direitos econômicos. E uma cláusula prevista em contrato obrigava o Al Sadd a comprar
mais uma fatia dos direitos econômicos do Giovani, cerca ali de 25%, por 10 milhões de reais em caso de metas. O Palmeiras liberou o Al Sadd de ter essa obrigação do pagamento dos 10 milhões de reais por mais 25% dos direitos econômicos do Giovani, em troca, é claro, do fim do processo na FIFA contra o técnico Abel Ferreira. Então, basicamente, o Palmeiras abriu mão desses 10 milhões de reais que tinha por direito na negociação, o Al Sadd também topou, e o Palmeiras mantém os 50% dos direitos econômicos do Giovani. Então, até por isso, por ter mantido a fatia que já tinha do jogador, dos direitos econômicos do Giovani, o Palmeiras acredita internamente que fez um bom negócio, que fez um bom acordo com o Al Sadd do Catar. Então, nem Abel, nem Palmeiras vão precisar desembolsar algum valor nessa história toda envolvendo o clube asiático. A informação foi trazida primeiramente pelo Danilo Lavieri do UOL. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito dessa história do Abel Ferreira, do Carlos Miguel, o seu palpite para o jogo Palmeiras e Universitário nesta quinta-feira pela Libertadores da América. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tamo junto!